Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Minha história é bem complicada. Conheci um rapaz com o qual comecei a me relacionar. E após 4 meses juntos, descobri que estava com HIV e que ele havia me passado sem saber também que tinha a doença. Enfim, no começo peguei várias traições dele. Entrei em depressão por causa da doença, era difícil aceitar. Ele havia sido meu segundo homem. Nossa, não. Tem gente que transa com meio mundo, né? Não pega nada. Sofri muito até conseguir me recuperar da dor e do impacto que isso causou à minha vida. Hoje vai fazer 4 anos que estamos juntos, entre algumas idas e vindas, e a doença está sob controle. Porém, há alguns meses atrás, peguei certas conversas e que com certeza se refira à traição. Foi aí que mudei minha postura, ficamos mais de um mês sem nos vermos, e sem eu ir atrás dele, até que ele passou a me procurar, dizendo que me amava e que não vivia sem mim, que todas as pessoas com as quais ele já se relacionou, ninguém proporcionava o que eu proporcionei no coração e na vida dele. E isso me machuca demais. Ele teve uma melhora significativa, sinceramente muito grande, mas ainda assim crio expectativa que ele vai mudar. Ele me trata muito bem. Quando estamos juntos, ele demonstra todo o carinho e cuidado. Passamos muito tempo juntos, viajamos, passo muito tempo na casa dele, mas sei que ainda ele cria um certo contato com outras mulheres. Ele me propôs em casamento, ele me assume para todo mundo, conheço toda a linhagem familiar, nossa, linhagem familiar, e convivo, todos os amigos e amigas, pessoal de trabalho, etc. Mas certas atitudes ainda me incomodam e me machucam demais, pois sempre fui fiel e só queria que ele também fosse, pois eu já não sei mais o que pensar, e isso tem tirado minha tranquilidade. Sempre fico com o pé atrás e acabo me machucando com tudo isso. Porém, eu não queria me afastar, então não sei o que realmente devo fazer. Olha, minha querida, veja bem, você fala algumas atitudes me incomodam, ainda me incomodam e me machucam demais. Só que você não fala quais são essas atitudes. Se você tivesse dado pelo menos um exemplo, acho que ficaria mais fácil de repente, eu analisar. Porém, você deixou, tipo, no ar, né? Tipo, ele continua tendo ainda certas atitudes que me incomodam, me machucam demais. Então, dá a entender que são atitudes que levam a crer sobre uma possível infidelidade, ou que seja ao menos o caminho para uma delas, como, por exemplo, conversinhas, curtidas em determinadas coisas que não tinha necessidade de curtir, sabe? Ou escreve um comentário numa foto que não tinha necessidade de comentar na foto daquela menina. Então, dá a entender que que podem ser esses tipos de atitudes. Se sim, então sinto muito, mas me parece que esse é o tipo de pessoa que não muda. Parece. Todos podem mudar, mas tem gente que, determinado aspecto, a pessoa não adianta. Aquilo ali se torna um padrão, até algo meio vicioso na vida da pessoa, sabe? Né? O lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Né? Não tem esse ditado famoso? Ih, meu bem, o lobo, ele perde o pelo, mas ele não perde o vício. Ou seja, ele tá velho, bem, tá lá, carcomido, mas ele tem aquele instinto dele de querer atacar, de querer caçar, é dele. Ele tá lá, tá com aquele olho lá, ele quer pegar. Perde o pelo, mas não perde o vício. Então, realmente, né, ficou meio vago. Isso aqui não tem como se tivesse uma atitude concreta, um exemplo concreto, eu poderia falar, mas então não mudou coisa nenhuma. Só que ficou no ar.
certo? Então, me parece que caminha para isso, a partir do que você escreveu. Agora, o questionamento que eu faria é o seguinte, minha querida. Será que, além de sentimento, né? Toma cuidado porque talvez aqui o que também, de maneira inconsciente, o que te mantém ainda dentro dessa relação e talvez faça com que você, sabe, fique ainda nesse relacionamento e acredite que não deve sair, que não deva sair dele, será que não é o fato do HIV? Ou seja, será que não é o fato de você ser soro positivo? Que aí, então, mais ou menos dentro da sua cabeça, passa aquela coisa do tipo, então, agora eu sou soro positivo, e aí eu vou me relacionar com outro cara, não vai aceitar. As pessoas têm preconceito. Como você disse, a doença está sob controle, ou seja, né, você tem carga viral zerada, né, indetectável, ou seja, você não transmite mais, só que as pessoas não têm esse conhecimento. A grande parcela da população não tem esse conhecimento, né, sobre o avanço aí em relação a HIV, a AIDS. As pessoas, isso ainda vem no senso comum, né, aquele, como se fosse o HIV lá da década de 80. E não é. Hoje é uma doença crônica igual diabetes, que tem controle e não se transmite mais, desde que a carga viral esteja indetectável. Então, talvez dentro da sua cabeça, e sabendo que a sociedade, sim, é preconceituosa em relação ao HIV. Não é preconceituosa em relação ao diabetes, às vezes é preconceituosa em relação ao câncer. Ainda hoje, em pleno século XXI, ainda hoje tem gente que se afasta porque acha que o câncer pode ser transmitido. Enfim, é o cúmulo da ignorância, mas é. Então, e o HIV, né, por causa do histórico dele, as pessoas ainda têm preconceito em relação a isso. Principalmente para se relacionar, porque o HIV sempre esteve ligado ao ato sexual. Então, sempre não, né? Há outras formas de contágio, evidentemente, pelo amor de Deus. Então, o sempre aqui soou como uma maneira incorreta de se dizer. Mas as pessoas tendem a associar o HIV com o sexo. Tanto que quando as pessoas vão falar de doenças sexualmente transmissíveis, vai pegar uma AIDS ainda. As pessoas falam assim, né, no senso comum, vai pegar AIDS ainda, hein? Então, e aí, né, dentro da nossa cabecinha, às vezes passa, então, para eu me relacionar amorosamente com alguém, a pessoa não vai me querer e eu vou virar uma estátua de sal. Vou ficar ali, né, à mercê. Então, talvez a questão aí dessa sensação de solidão faz com que você acabe permanecendo nessa relação, por mais que você não esteja se sentindo segura e confortável dentro dela, porque você percebe ainda algumas atitudes, algumas situações que te remetem às características que ele teve no passado. Então, né, características que ele teve no passado e que agora, de alguma forma, estão se reproduzindo no presente, com talvez muito menos intensidade, de uma forma muito menor, mas estejam acontecendo ainda agora no presente. Então reflita sobre isso, se vale a pena, se esse é o tipo de pensamento que talvez passou sim na sua cabeça, né? Eu já atendi casais, por exemplo, que um deles era soropositivo e o outro não. E aí a pessoa que era soropositiva, ela tinha medo de terminar o relacionamento justamente por isso, porque ela pensava assim, poxa vida, né, eu achei uma pessoa que me aceita. Eu ser soropositiva me aceita. E eu vou terminar essa relação e depois eu vou
sabe, ficar vagando por aí até eu achar alguém que me aceita. Então ela acabava se sujeitando, era uma outra história, era um outro contexto, tá? Mas ela acabava se sujeitando a algumas situações porque acreditava que a pessoa estava, né, aceitando ela, então como se estivesse fazendo uma grande caridade. Então precisa tomar cuidado porque às vezes esses pensamentos, eles acontecem nos porões do nosso próprio eu, ou seja, eles são formulados no nosso inconsciente, a gente nem se dá conta de que a gente está se auto-sabotando, né? A gente está fazendo um boicote a nós mesmos. Então nós não podemos nos boicotar, certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem as informações sobre a gravação privada, ela é compartilhada somente com você, a análise do seu caso, da sua história, você já recebe no outro dia sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.